Jó capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe poder e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com cordel? Onde estão os fundamentos, os seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão? E lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse: Até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Desde o início de tua existência, deste ordem à madrugada, Já mostraste à aurora o seu lugar? para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios. A terra se transforma como barro sobre o solo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo? Onde foram descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Conta-me, se sabe tudo isso? Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica seu lugar? Para que possas levá-las aos seus limites e para que conheças o caminho da sua casa? Por certo, tu sabes, pois já eras nascido e os teus dias são numerosos. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém e sobre o deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolar e fazer crescer a relva nova? Por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias das Pleiades? Ou soltar os laços do Órion? Ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhotes? Tu conheces as leis do céu? Ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes levantar tua voz até as nuvens para que as muitas águas te cubram? Ordenarás aos raios que saiam? Eles te dirão: Estamos aqui. Quem dispôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem esvaziará os cântaros do céu? Quando o pó se funde em massa e os torrões se apegam uns aos outros? Podes caçar alguma presa para a leoa? Ou satisfazer a fome dos leões novos? Quando se agacham nas tocas e ficam à espreita nas covas? Quem prepara para o corvo o alimento? Quando seus filhos clamam a Deus e andam vagando por não ter o que comer. Jó capítulo 39. Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as costas dão à luz? Podes contar os meses que cumprem ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se, dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem,
crescem em campo aberto, saem e não voltam para elas. Quem libertou o jumento selvagem e quem soltou as cordas do asno veloz, que fiz habitar no deserto e morar na terra árida? Ele despreza o tumulto da cidade, não obedece aos gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e vai em busca de tudo que está verde. Por acaso o boi selvagem te serviria? Ficaria junto à sua manjedoura? Podes com uma corda prender o boi selvagem ao arado e seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás nele por causa da sua força? Ou deixarás o seu cargo, o seu trabalho? Terás confiança de que ele te trará o que semeaste para juntar na tua eira? As asas da avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno da sua plumagem? Pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-los ou de que um animal pode esmagá-los. É dura com os filhotes como se não fossem seus. Embora o seu trabalho se perca, ela não teme, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Quando ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Por acaso deste força ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em mostrar a sua força. Sai ao encontro dos armados. Ri do temor e não se espanta. Não volta atrás por causa da espada. Aljava a lança cintilante e o dardo rangem sobre ele. Tremendo e enfurecido devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta, diz: Eia! E de longe cheira a guerra, o trovejar dos capitães e os gritos. É pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul? Ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto? Mora nos penhascos e ali tem a sua pousada no topo dos penhascos, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes sugam sangue e onde há mortos, ali está. Jó capítulo 40. E o Senhor disse mais a Jó: Aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso quem acusa Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo duas vezes, porém não insistirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepara-te como homem que és. Eu perguntarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Tens braço como Deus? Tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Derrama o furor da tua ira, atenta para todo o arrogante e abate-o. Olha para todo arrogante e humilha-o, pisa com os pés os ímpios onde estiverem. Esconde-os juntamente no pó, confina-lhe o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Olha agora para o Bimote que eu criei, assim como criei a ti. Ele come relva como boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele endurece a cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e suas costelas como barra de ferro. Ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Na verdade, os montes, onde brincam todos os animais do campo, dão-lhe pasto. Ele se deita debaixo dos lotos,
no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não teme, sente-se seguro, mesmo que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver olhando ou furar-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Jó capítulo 41. Poderás pegar o Leviatã com um anzol ou prender-lhe a língua com uma corda? Poderás pôr-lhe uma corda de junco no nariz ou furar-lhe o queixo com um gancho? Por acaso te fará muitas súplicas ou falará contigo mansamente? Fará ele aliança contigo, de modo que tomes por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um pássaro ou o prenderás numa coleira para tuas filhas? Os teus sócios o negociarão ou repartirão entre os comerciantes? Poderás encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Põe tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta, e nunca mais farás isso. É inútil querer apanhá-lo. Será que não cairá só de vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a incomodá-lo. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da tua grande força, nem de seu belo porte. Quem pode tirar sua veste exterior? Quem penetrará sua dupla couraça? Quem jamais abriu as portas da sua boca cercada de dentes terríveis? Seu orgulho são suas escamas, cada uma fechada como por um selo que as comprime. De tão juntas que estão, nenhum ar passa entre elas. Ligam-se umas às outras, de tanto que se apegam, torna-se impossível separá-las. Seus espirros fazem a luz resplandecer, e seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas, saltam dela faísca de fogo. Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver ou dos juncos que ardem em chamas. Seu hálito incendeia os carvões e sai uma chama da sua boca. No seu pescoço reside a força, o terror vai adiante dele. Os tecidos da sua carne apegam-se uns aos outros, firmes sobre ele, não se podem mover. O seu coração é firme como uma pedra, sim, firme como a pedra da parte inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os guerreiros ficam atemorizados e, por causa da consternação, ficam fora de si. Se alguém o atacar com a espada, esta não conseguirá penetrá-lo, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não faz fugir para ele, as pedras das fundas são como palha. Os bastões são considerados juncos e ele se ri do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Ele se estende sobre a lama como um trilho. Faz as profundezas ferverem como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro luminoso como se fossem os cabelos brancos do abismo. Não há nada na terra que se compara a ele. Foi feito para não temer. Ele observa tudo o que é altivo, é rei sobre todos os arrogantes. Jó capítulo 42. Jó humilha-se perante Deus e se arrepende. Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito,
mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Deus repreende os amigos de Jó. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Estou irado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós. O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Jó recebe prosperidade em dobro. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E a primeira filha chamou Gemima, a segunda Késia e a terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e de idade avançada.